Boa noite. Deixa eu chamar aqui. Boa noite, todo mundo. Olaria. Cada dia com uma diferente. Vamos só aguardar a Larissa aceitar o convite para a gente poder começar o nosso papo de pé de hoje, que é ela pediu, calma aí, que agora eu vou acertar. Eu solicitei pelo errado. Agora sim. Agora sim. Tudo bem, Larissa? Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite. E aí, eu errei, né? Eu pedi pro outro. Acho que foi. Desculpa. E você falou, ó, manda para esse. Aí eu fui e mandei pro outro. Óbvio que eu mandei pro outro. Enfim, pessoal, boa noite. Boa noite, Larissa. Esse papo de pé de hoje é um papo de pé extra. A cada final de rodada a gente faz um extra e na final da primeira rodada e também a cada final de rodada a gente faz um quiz. E no final da primeira rodada a gente fez um quiz sobre o papo de pé, porque foi o retorno do papo de pé. E quem acertou as 5 questões e foi sorteada no dia foi a Larissa. Larissa é professora de ensino infantil e do ensino fundamental, está no 9º ano de psicologia, não é isso, Larissa? Sim. E conta um pouco sobre... Primeiro, obrigado por você estar aqui com a gente, por você poder participar e ter... O prêmio era participar ou indicar alguém. E na hora ela falou, quero participar, claro. Eu adorei a resposta. E aí, lembrando também que no final da live de hoje, no final do Papo de Pé de hoje, a gente vai dar o resultado desse quiz que a gente teve, que a gente fez, e o prêmio é esse livro aqui, não esse exatamente, porque esse aqui já está todo rabiscado, riscado, anotado, mas vai ser esse livro, ou então participar do Papo de Pé, ou indicar alguém para participar do Papo de Pé. E a gente teve 60 pessoas participando e só 4 acertaram as 5 perguntas. Então, tiveram algumas ali mais capciosas. Mas vamos lá, Larissa. Primeiro, obrigado. Vai ser um prazer estar com você. Larissa foi minha monitora na universidade, na época que eu dava aula na universidade que ela estuda. E me diz um pouco quem é você. Nos conta um pouco quem é você, Larissa. Então, eu sou uma jovem de 23 anos, recém-casada. Ah, não sabia! Parabéns! Casei no ano passado, no final do ano. 7 meses de casada agora. Que legal! E já era um namoro longo, né? Quando você foi minha aluna, você já namorava, já Já era noivo, eu acho. namorava. Vou fazer 3 anos juntos. Olha, que legal. Um abraço para ele. Estamos vivendo uma aventura porque ele foi transferido para o Guarujá e eu continuei no Rio para terminar a faculdade. E aí, com a quarentena, eu vim pra cá, né? Tô aqui, mas volto pro Rio sábado. Por isso você falou que você estava no Guarujá, então. Foi porque ele foi Sim, transferido. foi. E aí, sábado, a gente volta pro Rio, porque a cerimônia acontecerá no ano que vem. Então, a gente já tá organizando um casamento. Seria esse ano ou não? A Pra... cerimônia? Não, seria Não. mais pro meio do ano que vem. Mas aí a gente Tá, adiantou pro início. tá certo. E sou cristã, como você já falou, professora. E deixa eu ver mais o quê? Quem sou Você eu? dá aula no ensino infantil e no ensino fundamental, né? Eu sou formada nos dois. Agora eu não tô dando aula, mas eu dava em educação infantil. Uhum. E fiz curso de Libras, que é uma paixão que eu Olha. tenho, né? Fiz básico 1, básico 2 e intermediário. A Queca, ela é uma professora de Petrópolis, a Clédia, ela está aí com a gente, não sei se ainda está, mas ela trabalha com esporte e Libras. É muito legal o trabalho dela.
Eu pretendo me especializar acabando a formação. Legal, legal. E sou uma pessoa que gosta de ler, gosto de estar com os amigos, família, gosto de ajudar pessoas, acolher, tento sempre me colocar no lugar do outro. Meu marido tá até aí, ele sempre diz pra mim que ele nunca conheceu alguém tão humana quanto eu. E Oh, que esse é o bom. meu objetivo sempre, né? Eu acho que o mundo precisa disso, de pessoas mais humanas. Que E essa é um legal. pouquinho da Larissa. Que legal, gostei da apresentação, que para mim vieram várias novidades. Isso é bom, isso é bom. E me diz uma coisa, você fez estágio comigo em psicologia do esporte, né? Conta um pouco como é que foi ser estagiária em psicologia. Você hoje em dia não faz psicologia, você hoje em dia está fazendo estágio em TCC, não é isso? Clínica? Isso. Mas não com atletas, né? Não. Conta Na um pouco parte pra clínica. gente como é que foi a experiência do estágio. Então, o estágio de psicologia do esporte foi uma curiosidade, né? Porque até então eu não tinha tanto contato com o esporte. E aí, no Básico 1, que eu também fui sua aluna, você apresentou um pouquinho do psicologia do esporte e eu fiquei na curiosidade de conhecer um pouco mais, já que até então eu não tinha ouvido falar tanto, né? Já tinha escutado a psicologia do esporte, mas nada tão a fundo. E aí foi quando eu decidi escolher psicologia do esporte, foi uma experiência incrível. Eu fiz estágio, né, no Cefam, na Marinha, com um projeto social. Foi uma experiência muito incrível, porque ali a gente pôde ver que o esporte vai muito além de simplesmente um jogo, de simplesmente uma atividade. Ela envolve várias outras questões. E no estágio a gente pôde aprender muito e a desenvolver também intervenções, que eu lembro sempre que todo relatório tinha que ter uma intervenção. Foi ali que Supervisor eu, chato, né? Professor chato de estágio. foi ali que eu aprendi de fato a fazer a intervenção, né? Porque até então a gente só ouvia e ali foi a primeira prática, né? Porque foi no básico 2, então era primeiro estágio prático, porque o básico 1 não era Você tão estava em prático. que período, Larissa? Eu tô terminando o nono, só Não, falta dois, você estava em qual período? acho que era o quarto, Quarto período. no quarto período. Olha só. E aí foi uma experiência incrível, né? Ali, de fato, eu comecei a aprender a fazer intervenção. Aprendi muito. E através da psicologia do esporte, a gente fez um trabalho também sobre os desafios enfrentados pelos psicólogos do esporte no Brasil, onde a gente apresentou, né, no evento. E ganhamos com menção honrosa, que foi também algo incrível, uma experiência única. Vocês ganharam o E quê? Melhor trabalho, é isso? foi o melhor trabalho. A gente ganhou, eram 3 colocações e a gente ficou em primeiro lugar. Como Era o sobre melhor o quê? trabalho. Era sobre os desafios enfrentados com as psicólogas do esporte no Brasil. E aí Olha, o resultado foi assédio, né? Um dos maiores desafios, a questão do assédio, que é algo presente até hoje, nos dias de hoje, não só na psicologia do esporte, mas é um assunto geral, né? sim. E E foi uma fundamental ser experiência, debatido. sim, e foi uma experiência única e incrível, onde eu aprendi muito e amei estar na psicologia do esporte. Apesar de não ter ficado, eu queria conhecer outras áreas, mas eu amei, foi uma experiência incrível. Que legal, que legal. E me diz uma coisa, você ganhou o quiz que era sobre o Papo de Pé, que foi o primeiro quiz que falava a história do Papo de Pé, que começa lá em Sim. 2016. Qual é a sua relação com o Papo de Pé? Como é que você conheceu? Como é que você... Porque eu fiz perguntas difíceis ali, que a pessoa realmente tinha que conhecer. Como é que foi? Então, eu vi a primeira enquete que você fez perguntando se a gente sabia o que que era. E aí, até então, eu não sabia. Aí eu respondi, né? E aí eu li quando você botou, explicando o que que era o Papo do PE, assisti algumas lives, e aí eu fui no YouTube, onde tem o canal, né? Sim. E lá tem a apresentação, falando o intuito, o objetivo. E aí eu achei muito incrível, porque vocês trazem, né, a psicologia do esporte de uma forma bem clara, bem assim, tranquila para quem não conhece, para quem está começando. E abrange várias coisas, né? Que nem agora que vocês estavam falando sobre as abordagens. Então não é só porque as pessoas pensam em psicologia do esporte ali em campo, ali em atleta, aquilo assim, né? E não é só aquilo assim. Tem a questão clínica, tem as abordagens, tem várias coisas. Então eu achei muito legal. E aí eu fui lá no YouTube dar uma olhada, pesquisar e conhecer um pouco mais. Legal, E achei legal. muito incrível. Bom,
Eu vou abrir, eu sempre faço 3 perguntas iniciais, aí eu vou abrir para quem quiser fazer perguntas e tal, e eu já tenho algumas perguntas dentro do que você falou. Mas também eu vou, quem quiser fazer pergunta, quem quiser participar, Leuá tá aí, Leuá também é lá da faculdade, né? Ela é de alguns períodos abaixo, mas ela, se não me engano, você foi monitora dela. Eu acho que você foi monitora dela. Qual é o nome? Mas Leuá, não sei se foi Acho você que que eu foi monitora dela. não. Ou então foi a Irani. Mas me diz uma coisa, você falou que você fez a experiência de estágio em psicologia do esporte e hoje Sim. você está fazendo estágio em TCC já para se formar. Você conclui esse semestre agora ou você vai entrar no último? Eu vou entrar no Você 10º vai agora. entrar Vou no entrar 10º, no... tá? Como é que foi? Qual, sei lá, o que você carregou da psicologia do esporte para além, para quando você foi fazer estágios em outras áreas? Entendeu? A experiência em psicologia do esporte te trouxe o quê para você poder fazer estágio em outras áreas? Então, a psicologia do esporte, a gente observava muito, né? Então, essa questão do olhar para a pessoa de outra forma. A gente observava, deixa eu assim, explicar mais ou menos, né? Lá no Cefam, a gente Boa. observava as crianças, adolescentes, o que eles faziam, né? Porque sempre tinha um professor onde eles davam aula, faziam atividades. Então, a gente observava aquela atividade, observava comportamento, observava o jeito da pessoa estar ali interagindo e a gente relatoriava. Então, ali, eu acho que de fato foi onde a gente aprendeu a olhar para a pessoa e ver que além do jogo, além daquela situação, existe uma pessoa que vive num determinado lugar, que tem uma história, que tem as suas características, que ela é única. Então, ali a gente pôde apurar, né? Aprender a olhar para o outro de uma forma diferente. E eu levei isso, que eu fiz antes de eu ir para a TCC, eu fiz hospitalar. E no hospital Ah, é é verdade. muito isso, né? Porque internada, doente, e ela não é só aquela doença. Porque normalmente a gente chega no hospital e a primeira coisa é sobre a doença. Mas não é a doença, é a pessoa. Então, o olhar, conseguir enxergar além do que ela está te apresentando, foi algo que eu carreguei da psicologia do esporte para essas outras áreas. Tirando Olha a que legal. experiência de relatório, né? Que você com relatório é único. Então, as experiências com relatório, eu posso dizer que eu aprendi a escrever assim, muito melhor do que eu escrevia antes. E isso também é Não, mas algo você sempre teve fundamental. uma boa escrita, né? Você sempre teve uma boa Sim, escrita, isso tem que ser dito. E, pô, então, que legal. Deixa eu só entender. Você fez estágio em psicologia do esporte, psicologia hospitalar e psicologia clínica. Foram três áreas completamente diferentes. sim. Ih, Larissa? acho que travou. Me- Não, mas eu tô te ouvindo. Voltou? A gente está te ouvindo. Voltou a imagem, não, mas o som sim. A gente tá te ouvindo. Daqui a pouco a imagem volta. Agora foi. Agora foi. Eu aqui Oi. eu costumo jogar no 4G. Eu aqui costumo botar no 4G. Não sei se eu tiro da internet de casa e jogo no O 4G. meu 4G tá ligado. Vê se voltou. Tá. Mas Liguei o agora tá indo. 4G. Agora tá. Show. Tá. Me conta um pouco desse processo de você passar por 3 estágios diferentes, né? 3 estágios completamente diferentes. Sim. Eu digo que em cada um eu aprendi um pouco, foi uma experiência única em cada um. Porque na hospitalar eu fiquei 1 ano e meio. E aí eu fiz 1 ano em um hospital geral, onde a gente pegava pacientes, casos de cirurgia, pacientes que foram para uma consulta e já se internaram. E paciente, um hospital geral, né? Que chega pessoas o tempo todo, que é emergência. E os outros 6 meses eu fiquei numa maternidade. E são duas situações, né? Duas realidades. Apesar da gente ali presente o medo, a ansiedade, aquilo tudo, são duas situações, locais diferentes. Sim. E foram experiências únicas. No... Larissa começou a travar de novo, mas internet é isso. Tem acontecido direto nas lives aqui.
de a internet atrapalhar, de cair. É assim mesmo. Deixa eu até perguntar para o pessoal que está aí se o meu também está dando problema, se a minha internet está dando problema ou se é só o da Larissa. Porque teve uma vez que eu estava achando que era o da pessoa convidada e na verdade era o meu que estava ruim. Então, quem puder dizer aí se o meu está funcionando normal, se o meu está funcionando bem. Você já voltou, Larissa, a gente já está te vendo normal. Só o da Larissa. Você está me escutando, Larissa? Não está ouvindo? Você quer que eu te chame pelo outro? Tá ouvindo? Não, mas ela não escuta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar e voltar. Deixa eu escrever aqui para ela. O meu também tá sem áudio ou só o dela tá sem áudio? Pessoal, o meu tá sem áudio ou só o dela tá sem áudio? Como é que funciona? Ó, Larissa pedindo, vamos ver se vai funcionar. Tá, o dela. Ela tá voltando aí, tá pedindo novamente. Vamos ver como é que vai ser. Pessoal, é assim mesmo, assim, Aí ela aí. Agora vocês estão me ouvindo? Agora a gente está te ouvindo perfeitamente. Você estava falando da diferença dos setores. Sim. E aí, assim, na maternidade eu fiz trabalho em grupo, que foi terapia em grupo, né? Foi uma experiência única, porque no esporte a gente trabalhava em grupo também, mas a gente só observava, por conta, né, dos básicos da faculdade. E aí, já no hospitalar, que foi em estágios mais avançados, eu pude intervir. Então, assim, eu trabalhei com pacientes, eu trabalhei com familiares, trabalhei em grupo com as grávidas e você vê, assim, a demanda de cada... A diferença, né? A gente, no Hospital Geral, eu lidei com pessoas que já estavam, assim, para morrer. Então, a gente pegou... São várias emoções, vários sentimentos, várias demandas que, para administrar, só fazendo terapia, como vocês sempre falam pra gente fazer desde o início da faculdade. Porque você lidar com um paciente que está já morrendo e lidar com a família, o luto, é tudo muito delicado. Agora, de fato, assim, eu tinha um supervisor, um grande mestre, na minha época recém-formado, que infelizmente foi vítima de Covid e veio a falecer agora, o Jorge Braga. Ele me dizia que para você se tornar psicólogo ou psicólogo, você tem que ter duas experiências. Uma é trabalhar com saúde mental no hospital psiquiátrico ou numa clínica psiquiátrica com pacientes esquizofrênicos. E o outro é você trabalhar na porta da emergência de um hospital geral público. Que ali você vai ver assim, o sofrimento nu e cru, as angústias de todos que estão ali, equipe, médicos, enfermeira, tá todo mundo angustiado, porque está lidando com vida e urgência. Sim. E aí ele dizia isso. A gente teve uma experiência no hospital, porque o geral que eu fiz estágio, né, era o hospital particular. E aí eu lembro um dia que a gente chegou, foi pegar o processo e as enfermeiras vieram perguntar como é que elas faziam para ser atendidas pela psicologia. Porque elas não estavam precisando. É bem puxado mesmo. O hospital geral é uma experiência bem puxada. Já a maternidade é mais leve, né? As mães em si. Mas também fiz experiências bem, assim, incríveis, de 12, 13 anos. E aí lidar com a gravidez na adolescência também é um processo. Mães que já sofreram aborto antes, lidar com uma nova gestação, tudo isso foram bem bacanas. E agora na clínica, que eu ainda não consegui atender,
por causa do coronavírus. Deixa eu só fazer né? um comentário da maternidade. A gente tem Sim, muito essa coisa do amor materno, né? Isso é uma construção social, assim. Eu lembro quando eu trabalhei no hospital, cheguei a trabalhar no hospital também. Eu lembro que tinham mães que, quando nascia ali a criança, não tinha aquele amor materno e ficava mal por isso, assim. Nem reconhecia aquele bebê, aquela criança, né? Muitas mães não reconheciam aquela criança. E aí ficava muito mal com aquilo. E isso faz parte, assim, é uma construção. A relação maternal também é uma construção. Então, tem esse lado sim. fofinho, mas também tem umas questões, como você está trazendo da adolescente, do aborto, bem pesado. E aí você foi para a clínica e ainda não pôde... Para o SPA, mas aí a paciente não foi, fiquei de plantão e na semana seguinte a gente já estava em casa por conta do coronavírus. Mas está tendo uma experiência bem bacana, porque a gente está tendo supervisão online, né? Então está sendo uma experiência bem bacana. Estou apaixonada também pela TCC. É psicologia, cara. Psicologia é apaixonante. Eu vou, de novo, convidar quem quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, mas eu vou aproveitar um tema que você levantou, uma bola que você levantou, e eu vou cortar. Quer dizer, vou passar a bola, não vou cortar, eu vou passar a bola. Aulas online, como é que está sendo essa experiência? Você fez até o 9º período presencial e, de repente, chega a pandemia e você está tendo que ter aula online. Aulas... É isso, aula Assim, online. Como é que está sendo? Eu, Larissa, não gosto de aula online. Nunca gostei. Eu preciso estar ali presencial, né? Para mim, funciona muito melhor. Mas a pandemia nos forçou a ter aula online. Confesso que está sendo uma experiência positiva. Eu achava que não ia ser, mas foi uma experiência positiva. A gente está tendo aula através de os professores estão fazendo no aplicativo Zoom, então todo mundo consegue interagir. Tem também o Class. Hoje em dia a tecnologia ela não tem só o seu lado negativo, né? Ela muito cresce. Então Sim. sendo uma experiência positiva, a gente está conseguindo apresentar trabalho, fazer supervisão, estudo de caso muito produtivo, e eu posso dizer que eu me surpreendi no final desse período positivo, porque está sendo uma experiência boa. Eu prefiro presencial, mas está sendo positivo. Está dando para aprender e desenvolver tudo que foi pro período. Que legal. E você, com essa formação que você tem de professor... Fala. Eu ia falar que a gente Pode também falar, tem que pode levantar falar. a questão de que tem muitos alunos que não têm acesso. Então, isso também é um... Isso é uma realidade, né? Isso é um caso muito sério. Assim. Não, sem dúvida. Essa questão do não acesso à tecnologia é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Agora, você tem a formação de professora e você está tendo aulas online. Como é que é? Eu sei que nesse momento você não está dando aula na escola, tudo bem. Mas você já vivenciou isso, então você já esteve do outro lado. O que passa por você ao ver essa possibilidade de ter que, sei lá, dar aula online? Vejo pela minha mãe, né? Minha mãe é professora, ela está numa turma de alfabetização. E alfabetizar online é uma tarefa bem difícil. Mas não é impossível. É aquilo, né? Ainda mais quando é criança pequena. E é muito complicado, porque o pai tem que estar ali, a mãe, a avó, o responsável tem que estar ali com o computador. E fazer uma criança ficar sentada durante horas na frente do telefone, assistindo a tia, que nem na sala de aula, muitas das vezes, eles têm paciência, é muito difícil. Mas é aquilo, né? Eu digo que esse período é um período de aprendizado e de adaptação. A gente precisa... Sim. Sem dúvida. Aprendizado e adaptação. A sua mãe é a Fátima, é isso? É. Ela está aí com a gente. Um abraço grande, Fátima. Um abraço grande. E aí sua filha, cara... Né?
Sim, 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 sim. Bom, deixa eu te fazer uma outra pergunta. E aí você está se formando. Quais são as expectativas? Como é que está? Como futura psicóloga, o que você está imaginando? O que você está pensando? Então, meu objetivo são em Libras e em TCC também. E eu pretendo começar a atender online. Por quê? Casei, né, como eu falei recentemente, já casando no meio de uma transferência. E vão vir outras pela frente. Então, eu não pretendo ir em consultório agora, porque eu acho que é muita responsabilidade, tipo, daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano, eu ser transferida e eu simplesmente abandonar um paciente. Então, eu viso muito isso. Eu não penso só em mim, como eu sempre falei, me colocar no lugar do outro. E aí eu penso, se eu abro um consultório, o que vai ser do meu paciente? Daqui a 6 meses eu simplesmente estou sendo transferida para outra cidade para ir embora. Então, a minha ideia inicial, já que a tecnologia está aí, o CRP já aprovou, né, atendimento online. Então, a minha ideia inicial é trabalhar de forma online, porque assim eu posso, independente de que cidade eu estiver, eu posso estar com os meus sempre ali e não deixar ninguém na mão. Então, meu objetivo é fazer Você tem que especialização. só... Fala. Fala, pode seguir, pode seguir, pode seguir. Seu O objetivo meu é fazer objetivo é fazer uma especialização. especialização, fazer mestrado, doutorado e seguir nessa caminhada ainda longa que tem pela frente. Ou seja, vai dar aula, né? O sangue professora que veio da mãe foi passado, foi transmitido direto para a filha, né? Vai dar aula e não tem como fugir disso. Vai ser professora. Já que vai fazer mestrado e doutorado, vai ser professora. E não dá para fugir disso. Legal. Agora, é importante te falar uma coisa. Depois só verifica, porque tem uma questão de você ter que responder, o seu conselho tem que responder pelo local que você está instalada. Então, provavelmente, a Sim. cada transição, a cada transferência, você vai ter que fazer uma renovação. É coisa simples, só é burocrático e importante ser feito. Então, Sim, não deixe... assim que eu ajeitei as coisas para casar, a primeira coisa que eu fui ver era isso. Eu até conversei com a Rita na época sobre essa questão de transferência, porque ela veio também, né, de outra cidade para cá, e eu, na época, eu conversei, e aí eu tô ciente disso. E essa ideia de vida nômade? Então, para mim tá sendo muito tranquilo. Eu confesso que no início eu estranhei muito, porque eu sou muito de me organizar, né? Eu trabalhei, estagiei com você, você sabe como eu sou organizada com as coisas. Então, no início, Ela é fundamental, me salvou várias vezes. eu estranhei muito, porque eu falei, caramba, meus planos eram esse e agora é esse, meus planos eram isso e agora é aquilo. E eu percebi que eu não posso fazer planos na vida. Isso eu levei até pra terapia, a psicóloga até falou assim, por que você quer pôr mais coisas? Porque eu sou muitas, então eu achei que fosse ser mais difícil, mas não foi, tá bem tranquilo, eu tô adorando aqui. E até essa semana eu até falei com meu esposo, eu falei, eu já tô com expectativa para a próxima transferência. Ele, mas a gente não tem nem um ano aqui. Eu falei, mas eu já tô pronta. E Mas aí ele eu tem tô uma adorando esse periodização que vai ser tempo. transferido em tanto tempo? Sim. Acho que Enquanto, enquanto? daqui a 2 anos, se eu não me engano, para outro lugar, depois a gente volta pro Rio e aí corre risco de ter mais. Então, Existe a eu tô possibilidade de diferente. fora do país? Existe. Olha, e aí? Gostou ou não gostou dessa possibilidade? Gostei, mas fico meio assim, porque eu ainda preciso fazer um curso, né? Que eu ainda não fiz, pretendo começar no ano que vem. Um cursinho de inglês para aprender aí, até mesmo para outras questões, né? Mas eu fico feliz, eu tô Sim. gostando dessa ideia. Eu amo viajar, então essa ideia de morar nos outros lugares, eu gosto de conhecer as culturas, gosto de conhecer a típica do lugar, eu gosto dessas coisas. Então, para mim tá sendo bem, bem legal. Aí a mãe que fica, A né? Ai, mãe meu tá aí coração. desesperada. Pra É mãe que o isso, é coração fazer quer. filha, fazer filho é para botar pro mundo. Exatamente. Agora,
Agora me diz uma coisa, Larissa, a gente, por causa da internet, por causa da maneira que ela tá, eu vou acabar fazendo um pouco mais curto, tá? Por causa ela tá cortando direto. Ela agora estava cortando de novo. Então, eu vou fazer um pouquinho mais curto que o normal por causa disso, porque senão vai ficar muito travado, muito cortado. Sim, acho que agora Você me voltou, porque escuta? eu estou te ouvindo. Você está rodando de novo. Mas ainda temos, a gente vai ficar um pouquinho só, é só mesmo para você ter. Eu acho que é uma estratégia quando a internet está muito ruim, você está travando, a gente faz isso. E assim, a informação foi passada, acho que foi muito legal você trazer essa experiência de passar por estágios diferentes, viver estágios diferentes. Eu tenho, você sabe que eu organizo muitos congressos e uma das mesas que eu quero fazer para o futuro é pessoas que passaram pela psicologia do esporte e não estão mais na psicologia do esporte, como é que aquela psicologia do esporte foi importante nesse processo. Então, essas questões que eu te perguntei, entender um pouco também de como é que está o ser aluna, porque eu sei como é que é ser professor nesse Sim. momento da pandemia, mas e ser aluna, como é que é? Então foi bom você trazer isso para a gente também. E aí eu vou fazer duas perguntas e aí a gente estende o quanto você quiser. Primeiro é o seguinte, o que você... Eu te falo da perspectiva sua como psicóloga e tal, para frente. Mas pelo que você está vendo, pelo que você está enxergando, o que você enxerga como perspectiva da psicologia, Larissa? Você se forma enxergando a psicologia como? Cortou para você? Rodrigo, pergunta Tá sem de som. novo, porque deu uma travada aqui de novo. Tá, sem problema. Qual é o Cortou. mundo psi que você se forma e acha que vai encontrar? Quais são as suas perspectivas em relação à psicologia? Cortou de novo. Eu vou sair e vou entrar de novo para ver se Não, melhora. você está me ouvindo? Agora tô. Você está se formando agora, correto? Você está para se formar agora, não é isso? Sim. Qual é o mundo psi que você acha que você vai encontrar? Assim, o meu TCC fala sobre depressão, né? E aí a gente está trazendo essa questão de medicalização em relação à depressão e como essas questões de medicamentos têm sido utilizados na vida dos pacientes. Então, e pelo que eu vejo, e o que a gente tem estudado, né, ainda na faculdade, essa questão pós-pandemia também, que mudou o mundo, né, completamente, eu acredito que a gente vai ter muitas questões de transtornos de ansiedade, muitas questões, muitos pacientes com toque, que a gente tem estudado muito e a gente tem trabalhado muito isso, principalmente lá na Uniswan, a gente tem se preparado para esse retorno nesse sentido, porque segundo o que a gente tem pesquisado, o aumento de pessoas com transtorno de ansiedade generalizada e toque aumentou muito. Então a gente tem se preparado para isso. Eu acredito que o mundo após pandemia vai ter bastante essas questões e muitos desafios em questão de psicologia no geral, né? A psicologia ela ainda vem crescendo, ainda está caminhando, eu acredito, apesar dela já ter caminhado muito até aqui, a gente ainda está caminhando. Então é agora, né, daqui para frente é um período de novo, porque eu lembro até que a Jennifer ela lançou Me Formei Agora. Sim. Fiador. Sim. E essas questões que eu falei, né, da questão do transtorno, tudo muito novo pra gente. E eu espero estar pronta. Pronta a gente nunca tá, né? A gente vai se adaptando, vai se preparando cada vez mais, né? Então eu espero. Larissa, com essa Isso sua aí. resposta, com esse teu comentário
pronto a gente nunca está, já mostra que você está pronto. Sabendo que pronta você nunca vai estar, já mostra que você está pronta. Que nós somos construções em gerúndio. Nós estamos sempre em desenvolvimento, sempre aprendendo. Então, pegando daí, você já mostra que você está pronta. E me conta uma coisa, Larissa, se você tivesse que... Eu vou falar da tua trajetória como universitária. Tá? Pensando... Eu sou um cara que gosta muito da arte, seja mais erudito, seja uma arte pop e tal, adoro. Pintura, filme, música, livro, eu gosto de tudo. Então, pensando no seu período como formanda, qual é a produção artística que resume o que foi a Larissa, o que está sendo a Larissa na faculdade? Olha, eu acho que o que me resume, pensando na arte, é a dança. Eu fiz, né, dança durante 12 anos da minha vida. Olha! E eu acho que a dança a gente consegue... É expressão, a gente trabalha expressão facial, expressão corporal. E a psicologia é isso, né? Você se colocar em lugares que você nunca se imaginou, é você estar se transformando e a sua performance toda você está trabalhando em você. Então a dança é algo que eu resumiria assim a minha vida. Eu pude dançar em várias áreas, passar por várias áreas e em cada uma eu queria alguma coisa e produzir alguma coisa também. Pô, que então bacana. Eu resumiria falando da dança. E essa coisa da dança, tem uma galera da psicologia do esporte que estuda muito a questão da dança, essa questão corporal. Muito legal, hein? Se for para fazer, mãe falando aí, Larissa multifaces. É isso mesmo, é uma só, é a Larissa, já é plural. Se quiser fazer mestrado, doutorado nessa direção da dança e juntar isso à psi, você fala que eu consigo pessoas legais para você. Tá bom, muito obrigada. Agora, vamos lá, Larissa. Você está participando porque você ganhou o primeiro quiz do Papo de Pé. Sim. E hoje a gente vai dar o resultado do segundo quiz do Papo de Pé, que eu vi que você também respondeu algumas questões. Não chegou, não acertou as 5, você sabe disso, mas você participou de algumas ali. Eu falei, olha só, danada, querendo de novo. Mas tá certa, tá mais que certa. Larissa, me diz uma coisa. Foram 60 pessoas, 66 pessoas respondendo. Foram 5 perguntas em relação ao processo que a gente viveu na abordagem, diferentes abordagens. E 4 pessoas acertaram as 5 questões. E aí a gente vai fazer um sorteio para poder ganhar esse livro aqui, ou participar do Papo de Pé, ou indicar alguém para participar. De 1 a 4. Me diz o número de 1 a 4. 2. 2. Paulo VCS. Então, eu não sei o que significa o VCS, mas o Paulo VCS está aqui. O Paulo, cadê? O Paulo VCS ganhou o livro e aí a gente vai entrar em contato para poder dar o livro. Estou me sentindo aqueles caras dos programas antigamente, né? Mas enfim. Só falta jogar as cartas para cima. Na minha época de criança, eu jogava cartas para cima e pegava eu ia uma falar carta. Isso agora. Jogar os negócios, sorteado foi e anunciar. Mais ou menos por aí. O Papo de Pé vai dar uma pausa. Eu preciso respirar, eu preciso descansar um pouco. Você, como minha monitora, você falava sempre, Rodrigo, descansa. Então, agora falaram, recentemente não, mas mês passado foi meu aniversário, eu ganhei um parabéns da seguinte maneira. Eu espero que você, não, nesse mês ainda, a gente ainda está em junho. Eu espero que você descanse um pouco, porque a gente quer muito você aqui entre nós ainda. Eu falei, calma, cara, não é assim também não. Mas eu vou dar uma pausa, vou dar uma descansada. A gente volta no dia 8 e aí a gente vai fazer diferentes modalidades. Então, a gente vai trazer o Marcel, que trabalha com rugby, vai trazer beisebol, vai trazer levantamento de peso olímpico, vai trazer atletismo, futebol feminino, futsal. A gente vai conversar com profissionais que trabalham com diferentes modalidades. Então, Larissa,
aonde você estiver, Guarujá, Rio de Janeiro, fora do país, aonde você estiver, entre lá quartas e sábados que a gente vai estar fazendo papo de pé. Tá Pode certo? deixar. E eu quero agradecer por estar aqui, é uma honra estar A honra é toda participando do minha. Papo do PE com você. E morro de saudade das monitorias, das aulas. Sim, sim, era boa. Larissa foi uma das melhores monitoras que eu tive. Muito bom, muito boa. Facilitava o trabalho, né? Facilitava muito o meu trabalho. Muito bom. É isso, Larissa. Se cuida. Parabéns pelo casório. Parabéns pelo casamento. Obrigada. Muito, muito sucesso. Fátima, sua filha é demais, assim, foi uma das grandes alunas, não só monitora, foi uma das grandes alunas que eu tive, e é muito legal ver esse processo dela estar se formando, no final de ano vai se tornar uma psicóloga, uma colega, e é isso, Larissa, um beijo grande, obrigado por ter aceitado participar, e a gente se vê. Beijo, muito obrigada. Beijão, tchau.